Oi, eu sou a Lu e hoje eu vou compartilhar com vocês a pintura de uma cestinha e algumas violetas de cheiro. A princípio, o risco parece meio confuso, mas pintando no passo a passo você vai ver que não é. A gente vai começar preenchendo essa cesta com amarelo pele. Pode preencher mesmo. Depois de preenchido, você vai pegar um pouquinho de caramelo e nós vamos fazer umas sombras aqui, aqui. Olha como eu tô fazendo. Você põe a tinta e dá uma espalhada. Não tem assim um lugar daqui até ali. Não, você vai dar uma espalhada. Só que eu quero que aqui fique um pouquinho mais avermelhado, tá? E uma segunda sombra. Agora você vai prestar atenção, porque você vai começar no cantinho e você vai limpar o pincel para fora. Todos os cantinhos vão ficar escuros e você vai dar uma... Não é para varrer, nem fazer assim na horizontal. Você vai colocar a tinta e vai dar, olha, uma batidinha. Vai ficar aleatório aqui, só que curtinho. Ó, coloco na pontinha, nos cantinhos e dou uma batidinha de pincel para a tinta escura ir sumindo dentro da outra cor, que é o caramelo que a gente tem aqui. Aqui, desse ladinho e desse ladinho, eu vou descer um pouquinho. Aqui também. Vou chegar mais perto. Desse ladinho, eu vou descer um pouquinho mais, tá? Eu tô fazendo só uma sombra, ainda não tô trabalhando a cesta. Aqui embaixo, vou colocar também um pouquinho do caramelo. Por que eu tô colocando caramelo? Porque o amarelo pele com o sépia não fica muito bom. Então, a gente coloca o caramelo vai dar uma base para pôr o sépia e vai ficar uma cor agradável. Existem vários tipos de cesta. Hoje, a gente vai fazer um que é bem simplesinho, você vai ver. Depois, numa outra aula, eu posso até fazer um outro tipo com você. Outras formas, né? Trabalhar a cesta de outras formas. Às vezes tem uma cesta bonita, mas você não sabe fazer aquela trama que vai por cima, por baixo, por cima, por baixo. Aí você vai tentar fazer, sai errado. Essa daqui não tem como você errar. Quer ver? Feito isso, você viu que o risco tá aparecendo. A linha. Você vai pegar o pincel bem de pezinho e você vai colocando a tinta. Olha, não é para fazer uma linha, é para ir colocando a tinta bem em cima do risco. Quando você terminar, você dá uma puxadinha. Deve ficar assim, meio arranhadinho, olha. Um pouquinho mais, que colocar muito pouquinho a gente não consegue puxar. Se você quiser puxar com um pincelzinho menor, pode ser. Agora de novo. Só que esse eu não vou pôr inteiro. Vou pôr até aqui, vou dar uma pausa, vou pôr mais um pouquinho. E um pouquinho aqui no canto. Também vou puxar. Um pouquinho. Mais um aqui. Você viu que é aleatório. Não tem assim uma coisa muito... que tenha que ser daquela forma. Isso dá um efeito de cesta e é bem simples.
Só uma sujeirinha ali, sem puxar. E tá pronta a nossa cesta. Agora nós vamos às folhinhas. Nós vamos pintar essa folha. Eu tenho aqui verde musgo, verde pântano e amarelo canário. Então, eu vou fazer com verde musgo, olha, eu vou dar uma preenchida pelo meio, tá? Com o verde pântano, eu vou fazer aqui a base dessa daqui, né? Porque as outras, cada uma se apresenta de uma forma. Ó, vou puxar, tá? Vou puxar pra lá e vou colocar, vou terminar de preencher esse lado aqui. Pouquinho. Essa folha, a folha dessa violeta, ela é meio arredondadinha. Essa violeta não é bem do tipo das que eu tenho aqui no ateliê. Essa violeta, ela tem perfume, não sei se você já viu. É uma violeta mais de quintal. O amarelo, olha, eu tô colocando aqui e vou puxar pra cá. E vou preencher o lado de lá e vou puxar pra dentro. Essa folha é a mesmo esquema, segue o mesmo esquema daquelas que eu já ensinei pra você. É só uma forma diferente de você colocar a cor. Aqui não posso chegar com muita claridade, porque ali é uma área de sombra. Olha que legal que vai ficar. Essa daqui, mesma coisa, pego o verde musgo e jogo assim, ó, pelo meio. Não precisa você chegar nos cantinhos. Espalhe bem. Aí agora eu vou definir onde que tá a sombra dela. A sombra vai ser com verde pântano. Todas essas violetas, elas estão por cima dessa folha. Então, nesse caso, eu tenho que pôr esse escuro primeiro aqui. Sempre perca um pouquinho de tempo achando a luz e a sombra. Depois fica fácil e o trabalho vai ficar certo com certeza. Então, escureci toda a área que tá por baixo. Agora, vou puxar o meio, tá? E não vou puxar pra lá, vou puxar um pouquinho pra cá, porque ali já tem. Um pouquinho pra cá. E o restante, vou trabalhar com o amarelo canário. Olha, vai ficar luz, sombra, luz e sombra. Sempre você vai ter essa fórmula. Sempre vai ficar, olha essa daqui. Sombra, luz, olha essa. Luz, sombra, luz, sombra. Por que a sombra daquele lado? Porque tá por baixo. Essa daqui, esse lado tá livre, então a luz pegou ali. Esse lado tá mais escondidinho, então ficou mais escuro. Vamos para essa? Também vou colocar. Você viu que a alça da cestinha tá por cima, então eu vou pular. Vou deixar ali, porque senão eu posso me perder. Ó, preenchi com o verde a área de sombra. Todo esse cantinho aqui, ó, é área de sombra. Trabalhe, você viu que tem muito recortezinho aqui no desenho? Então, trabalhe bem certinho. Respeite todo o risco que você achar. Agora, eu vou puxar aqui no meio. E vou puxar pra cima. Ela tá meio tortinha e por trás. Então, agora vou colocar aqui desse lado, na ponta, um pouquinho de luz. E aqui na ponta, um pouquinho de luz. Depois, aqui, olha, eu nem peguei tinta, só com o que eu tinha no pincel. Eu vou puxar um pouquinho aqui. Pronto, já tá definida. Coloco o verde. Essa daqui, a luz tá chegando aqui. Então, vou puxar pra cá. Aqui tá por trás daquela violeta, então ficou escurinho. E aqui tá junto com a cesta, que então tá fazendo um pouquinho de sombra. O amarelinho vem aqui. Essa área tá livre, então tá recebendo luz. E um pouquinho ali. Vamos usar uva
e vermelho carmim. E iluminar com branco. Esses dois para sombra e esse daqui para luz. Vou fazer essa daqui que tá inteira para você ver como é simples. Depois a gente vai fazer aquelas que estão por baixo primeiro, para depois fazer o que tá por cima. Esse é o jeito que eu ensino, que fica mais fácil de trabalhar. Então, essa daqui, você vai pegar uva e vai colocar aqui, tá vendo que tem uma pétala maior e 4 menores? A forma dela é como amor perfeito, só que ela tem pontinhas. Você vai colocar aqui e você vai fazer assim, ó, você vai puxar para fora. Eu tô trabalhando com uva. Em cima do risco, tá vendo? Agora, você vai pegar o carmim e vai colocar no meio e vai dar uma puxadinha assim. Você viu que isso vai clarear. E o meio ali, aquela partezinha onde que tem o risco, vai ficar um pouquinho mais escuro. Em seguida, você pega um pouquinho do branco, só de um ladinho, e daí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a tinta, vai colocar o pincel assim de ladinho e vai puxar. Pro lado de lá também, ó, a tinta fica ali do ladinho. Não puxe as duas, se bem que em alguma ocasião você pode puxar. Vou puxar aqui, só pra você ver. Ó, vai se encontrar. Aqui, você viu que a tinta tá pra lá. Depois, essa daqui, a tinta pra cima. Sempre comece na ponta, não comece daqui pra lá, porque o excesso de tinta vai ficar aqui. E aqui tem que ficar escuro. De lá pra cá, ó. Quando chegar aqui, levanta um pouquinho o pincel, que a tinta sai, o risco sai um pouquinho mais fino. Se você deitar, vai sair mais largo. Essa daqui, da ponta, ó, vou levantar o pincel, deixa só um pouquinho de tinta ali. Depois aqui um pouquinho também, vou dar uma esfumaçada. Aqui pontinha, uma esfumaçada, porque eu não quero que fique uma linha ali e uma linha aqui, não é um contorno. Se fosse um contorno, nós faríamos com o pincelzinho 0. E a gente tá trabalhando com esse maior para não ficar um contorno. Essa daqui, já tô com um pouquinho de branco aqui, vou colocar um pouquinho do carmim. Deu uma clareada, você viu? Agora eu vou trabalhar a volta. Não faça assim, redondo. Dê uma bamboleada com o pincel. Deixa fazer curvinhas. E depois, esse espaço aqui, onde tem essa gotinha, parece uma gotinha, aquilo ali é amarelo. A gente põe depois. Só que aqui tem uma dobrinha. Da mesma forma do amor perfeito. Aqui, outra dobrinha. A dobrinha é dessa pétala maior, tá? Então, ela tem que fechar aqui. Ó, ela tem que fechar ali. Assim, o amarelinho, pode ser o canário mesmo que eu já estava usando, vai aqui no meio, uma apertadinha de pincel. E ele tem também aqueles risquinhos em preto, só que vou fazer depois, na hora do acabamento. Agora que eu fiz uma inteira para você ver, você viu que você pode variar os tons, uma mais escura, uma mais clara. Eu vou fazer essa daqui, que tá por trás da folha. Mesma coisa, ó, em cima do risco, coloquei uva, vou dar uma esfumaçada. Aqui eu vou até preencher esse pedacinho, porque ela tá por trás de duas folhas, ela tá bem escondidinha. Então, a gente não precisa trabalhar muito a cor. Eu vou pegar um pouquinho do branco, só um pouquinho, e vou sujar ainda com o carmim. Daí eu vou dividir. Ó, só vai aparecer um pedacinho mesmo. Dou uma esfumaçadinha. Não precisa colocar branco aqui nessa parte. Pincel sujo, só peguei um pouquinho do branco, terminei de cobrir aqui. Agora eu vou fazer a bordinha. Essa borda pode colocar o branco, porque a borda tá por cima da folha. Tá aparecendo bem. Se você quiser trabalhar com pincel menor, pode trabalhar, porque o risco realmente é pequeno.
aqui a dobrinha e aqui outra dobrinha. Pronto, aquela ali tá escondida por trás. Essa daqui tá atrás da alça, tá por trás dessa e tá por trás dessa folha. Então, vou fazer também. Pouquinho ali, pouquinho aqui que tá por trás. Um pouquinho aqui. Esse lado aqui, ela tá por baixo dessa folha. Passei em cima dos riscos, tá? Vou terminar com o carmim. Pondo bastante para ela ficar um pouquinho mais clara. Na ponta de lá. Aqui também. Pincel sujo, um pouquinho do branco. Faço a maior. Agora, um pouquinho do branco. Vou limitar o desenho. Aqui. Você viu que com poucas pinceladas a gente consegue fazer. Se você fizer elas em azul, vai ficar muito bonito. Aqui eu vou ter a dobrinha e só essa partezinha aqui que vai levar um pouquinho do branco. O resto a cestinha cobriu. Agora eu posso fazer essas duas folhas que faltavam. Pintei as duas folhinhas, agora vamos começar esses botõezinhos aqui, que você vai fazer assim, você vai passar do ladinho o uva. E do outro ladinho, o branco. Você tem que trazer uma linha até embaixo e dar uma esfumaçadinha. Essa linha é que vai separar um do outro, ó, a linha com o branco. Esfumaça pra lá. Aqui que era a pontinha mais clarinha. Manchadinho, pronto. Esse vou deixar um pouquinho mais, vou trabalhar só com carmim, tá? Ó, vou passar aqui. Sempre o que tiver inteiro, assim, ele tem que ficar mais branquinho. Esse daqui, ele tá em cima dos dois, então eu vou pôr na ponta. Ó, agora eu pego o branquinho aqui. A função do branco é iluminar. Ele ilumina quem tá com claridade. Então, imagine a luz. Sempre o que tá, uma coisa que tá por cima da outra, vai ficar iluminado. E o que tá por baixo vai ficar sombreado. Se eu coloco essa tinta aqui, perceba aqui, ó, a sombra. A minha luz tá nessa direção. A luz bateu nessa borda aqui, ficou clarinho. Ao contrário do pano que ficou sombreado. Então, quem está embaixo fica mais escuro. Quem está em cima fica mais claro. E é essa a lógica que a gente segue aqui na pintura também. Vou fazer esse daqui com uva. Uva puro, né? A tinta pura. Um pouquinho do branco, ó. O branco vai separar, mostrando que esse tá por cima daquele. Vou interromper aqui, vou voltar com o verde pântano, fazendo esse meinho aqui. Eu vou deixar ele escuro com verde pântano. E aqui também tem um pedacinho entre as violetas. Aqui também a gente tem um pedacinho. Se você tirar o risco bem direitinho, você vai perceber. Essa violeta, ela chega até aqui e eu não tinha percebido. Ali. Agora, a gente definiu ali. Volto aqui nesse botãozinho. Vou deixar ele mais claro. Um pouquinho de branco.
Esse é um risco, fica bem gracioso, ele não é muito grande. Então, quem gosta de coisa delicada no pano, pode fazer esse risco que vai agradar. Essa daqui, você viu que ela tá aparecendo só um pedacinho. Ela tá por trás daquela, por trás dessa. Então, a gente vai deixar ela mais escura. Eu vou trabalhar só com uva e com um pouquinho de branco. Até essa área aqui, vou deixar ela bem escura. Ali é a partezinha amarela, ó. Um pouquinho do branco agora, vou separar, vou iluminar aqui. Ali ela tá por trás da folha. Aqui, olha como eu brinco com o pincel, olha, ele vai e vem. Dou uma limpadinha. Aqui a gente tem uma divisão. Só que é essa que tá por cima daquela. A gente vai só colocar aquela dobrinha. Que não deu ali. Vamos espalhar um pouquinho. Confuso? Coloca o amarelinho, ó, você já entendeu como que ela ficou. Amarelinho, amarelinho. Agora vamos fazer essa que tá por trás. Eu vou deixar um pouquinho mais escura e vou deixar essas daqui mais claras. Vou trabalhar só com vinho também. Em cima da linha, olha, você pode pôr. Aqui ela tá por trás. Mais escura. Aqui ela tá por trás, mais escura. Completo com um pouquinho do carmim. Não, falei que ia deixar mais escura, né? Então, vou puxar mais com uva. Se você preencher inteiro, não vai ter dificuldade para achar as pétalas, porque elas têm pontinhas, ó. Cada pontinha dessa é uma. Você sabendo disso e sabendo que tem uma maior, fica fácil você achar. Olha, aqui tem uma ponta, aqui tem outra ponta, aqui tem outra ponta e aqui outra ponta. Já deu as 4. Ó, se você puxa, o ponto de encontro é esse, o ponto de convergência de todos eles. Então, se você tem esse ponto, se você tem essa ponta, você una a ponta ao ponto que você vai ter a pétala. Pra cá, ó, a ponta e o ponto. Esfumaçadinha para não ficar aquela coisa muito contorno. Aqui a dobrinha. Isso pode parecer difícil, mas não é. Você tem que treinar. Tudo, para tudo, você tem que treinar. Olha que legal. Esses dois, você vai seguir exatamente aquilo dali. Vai fazer igual. Então, eu já vou fazer. Esses arranjinhos aqui, esse matinho, você vai fazer com verde musgo. Ó, você vai passar o pincel e daí vai fazer tipo uma estrelinha. Assim, bem tortinho, tá? Onde tiver o risquinho, você pode seguir. É um matinho que compõe o arranjo. Todos eles você vai fazer do mesmo jeito. Aqui, ó, onde tem o botãozinho, que tem esses dois negocinhos compridinhos aqui, ó, você vai fazer assim com verde musgo. E você pode até dar uma iluminadinha com o amarelo. Ó, uma pinceladinha pra lá e uma pra cá. Tá? Aí depois você pega o verde pântano e você faz o cabinho. Que vai ser sempre, ele é sempre assim, tortinho. Nunca o cabinho sai daqui reto. Se precisar em algum lugar fazer algum detalhezinho assim, ó. Se você gostar, você pode fazer.
Não precisa fazer contorno nessa, tá? Porque a gente já trabalhou com o amarelo e ele é bem forte, ele já caracteriza quase um contorno. Se em algum lugar ficou meio imperfeito, você pode consertar com o pântano. Alguma coisinha. Sempre sem cruzar essas linhas de amarelo. Pronto, no meu chega. Com o preto, um pincelzinho zero, eu vou fazer esse detalhezinho aqui, ó. Ele não é muito, mas olha essa. Vou colocar aqui alguns. Vou colocar nessa pétala maior e vou colocar nessa outra aqui. Você viu que eu fechei aqui? Não coloque muito separado, fica estranho. Aqui, ó, faz assim, puxa alguns. Não é muito. E não é, ó, pra cá também. Puxei 3 galinhos pra lá. Aqui só coube, aqui, 2. Fecho ali. Uma sujeirinha pra cá. Pouquinho pra lá, pouquinho pra cá. O espaço é pequeno, então não pode pôr muito preto, porque daí ela não fica delicada. Essa flor, ela é muito delicada e muito perfumada. Para fazer essa alça, você vai usar o pele, você vai preencher todinha ela. Você pega o sépia de ladinho, tá? E vai encostando, ó, você vai dando pinceladinha. Isso vai parecer retorcido. Olha como é que vai ficar. Bate o pincel lá em cima e desce. Vai ficando todo manchadinho. Alça pronta. Agora eu vou dar uma realçada nesses branquinhos aqui. Só esse Vzinho, ó, com pincelzinho zero. É a dobrinha dessa pétala maior. Vou dar uma realçada em todos eles. Porque quando a gente coloca a tinta, depois ela seca um pouquinho e some, porque a gente colocou em cima da outra tinta úmida. Você vai pegar água limpa, depois que o trabalho todo estiver bem seco, e vai molhar toda a volta do seu trabalho. Aqui o meu pano já tem acabamento de crochê, então não molhe até ali. Você vai molhar deixando sempre um espaço, porque a tinta vai correr pela água e se a água chegar no crochê, vai borrar, tá? A gente não vai fazer um fundo muito grande, só um pequeno aqui em volta, mas sempre quando você for trabalhar com fundo molhado, você tem que tomar esse cuidado. Molhe sempre além daquilo que você quer colocar a tinta, do espaço que você quer. Pronto, acho que dá para perceber até onde coloquei. Olha, saí bem para fora. Fiz uma roda. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo, tiro o excesso no pratinho e eu vou trabalhar toda a volta. Em cima da água, a tinta vai se espalhar e ela vai fazer um efeito bem delicado. Não precisa fazer contorno, tá? É só aqui, ó, toda a volta, mas nos cantinhos. Aqui nem vou fazer isso. Fui aqui, por aqui, um pouquinho ali naquele cantinho. Esse lado já chega. Vou fazer aqui embaixo também um pouco, puxando. Cantinho. Cantinho.
não coloque muito pouquinha tinta. Você viu que eu trabalhei com o mesmo pincel. Se colocar muito pouquinha tinta, a água vai diluir tanto que vai sumir tudo. Agora, vou pegar um pincel menor e vou trabalhar com o sépia bem embaixo da cestinha. Olha, parece até que grudou ali, né? Quero deixar meio que uma base. Bem pouquinho. E vou pôr um pouquinho aqui também embaixo dessa florzinha. Olha como eu deixei um espaço de luz aqui no meio. A florzinha se encostou ali. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Só limpando o pincel. Você viu que eu não peguei tinta, só aquela tinta que tinha aqui. Pronto. Concluímos o trabalho. Acabamos de pintar a cestinha e numa próxima oportunidade eu vou mostrar para você um outro tipo de cesta. Agora, por enquanto, vá treinando essa daí, porque ela também fica bonita.